Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Essa é a segunda aula do nosso curso de análise combinatória. O que você está vendo ali na tela é a nossa apostila, então se você quiser ter acesso a ela, basta ir na descrição do vídeo e fazer o download do material. Inclusive aí na descrição do vídeo tem o link da playlist completa, beleza? A nossa aula aqui vai falar de arranjo e combinação. Eu quero ter pelo menos 4 aulas com vocês sobre isso, tá? Aulas curtinhas. Primeira aula falando sobre a diferença de arranjo e combinação e mostrar para você como calcular arranjo. A segunda aula é uma extensão do que é um arranjo, que é o que a gente chama de permutação, beleza? E depois a aula de combinação. E a quarta aula seria com algumas questões, uma lista de exercícios de arranjo, combinação e permutação, algumas que talvez sejam questões um pouco mais complexas. Aqui eu vou optar por questões mais simples para poder explicar o conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Pois bem, aí na tela tem o que é um arranjo e o que é uma combinação. Qual a diferença entre eles? Bom, o que eles têm de igual? São agrupamentos de coisas ou pessoas. A diferença é que no arranjo eu agrupo coisas de modo que a ordem que essas coisas são colocadas é importante. Tá? Daqui a pouco eu vou dar exemplo. No caso da combinação, a ordem não é importante para a gente. Essa é a diferença, beleza? Então, exemplos de exercícios onde a gente precisaria trabalhar com arranjo. Exemplo 1. Uma senha de 3 dígitos que utilize necessariamente os números 1, 2 e 3. Então, eu só tenho 3 números para usar, e então eu tenho que criar uma senha com esses 3 números, certo? Então, por exemplo, se eu fizer a senha 1, 2 e 3, é diferente da senha 1, 3 e 2. São os mesmos elementos, mas a posição deles acaba formando um elemento diferente, porque a ordem é importante. Aqui na combinação, um exemplo análogo seria esse aqui, dos 6 números do sorteio da Mega Sena. Não importa a ordem com que os números são sorteados, o que importa é o conjunto final da obra. Então, por exemplo, se o resultado deu os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, não estou nem aí para saber se o 3 veio primeiro, se o 5 veio depois. O importante é que os números sorteados foram 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Entendeu a diferença? Aqui, um número diferente um número na posição diferente gera uma senha diferente. No caso da Mega Sena, um número sorteado em ordem diferente não altera o resultado, certo? Próximo exemplo. O sorteio de 2 pessoas que receberão 2 prêmios distintos. Então, por exemplo, digamos que haverá um prêmio, 2 prêmios na verdade. Quem for sorteado primeiro leva um carro. Quem for sorteado em segundo lugar recebe um liquidificador. Então perceba que ser sorteado primeiro é diferente de ser sorteado em segundo lugar. Então digamos que os ganhadores são João e Maria. Então João ser sorteado primeiro e Maria depois é diferente de Maria ser sorteada primeiro e João depois. Porque quem é sorteado primeiro tem um prêmio diferente. No caso aqui da combinação, seria uma questão mais ou menos assim. Sorteio de 2 pessoas para receber o mesmo prêmio. Então, sei lá, tem 30 pessoas, 2 serão sorteadas. Só que o prêmio é o mesmo, um liquidificador da mesma marca, do mesmo modelo. Então, não importa se eu fui sorteado primeiro ou depois. O importante é que os ganhadores são João e Maria. Não importa quem veio primeiro, tá? Ninguém vai ficar mais feliz do que ninguém nesse caso. Último exemplo. No arranjo aqui, 3 pessoas eleitas para os cargos de presidente, secretário e tesoureiro. Então, João, Maria e José foram sorteados. Foram eleitos, melhor dizendo. É diferente o José ocupar a cadeira do presidente, do secretário ou do tesoureiro. Então tem essa mescla. São 3 pessoas, mas dentro desses 3 escolhidos ainda há uma mistura entre eles. Por fim, na combinação, 3 amigos eleitos para representar uma turma em uma competição. 3 pessoas vão competir. Não importa quem foi eleito primeiro, os 3 são competidores de igual maneira. Tá? Então, arranjo, ordem importa, combinação, ordem não importa. Bom, eu vou dar um exemplo de arranjo aqui, vou dar só um exemplozinho simples, lembrando que depois a gente vai ter questões mais complicadas para a gente trabalhar. Mas aqui é só para a gente poder se ater ao conceito, beleza? Veja só, 5 jogadores de futebol, quem são esses caras? São os jogadores A, B, C, D e E, concorrem a um dos títulos de primeiro, segundo ou terceiro melhor jogador do Campeonato Brasileiro. De quantas maneiras diferentes esses títulos podem ser distribuídos. Então, o que eu tenho que fazer aqui?
eu tenho que saber se a ordem importa ou não. Nesse caso, a ordem importa. Digamos que as 3 pessoas que vão subir no pódio sejam os jogadores A, o jogador B e o jogador C, certo? O A ser o primeiro colocado é diferente do A ser o segundo colocado. Então, não é só o indivíduo que será escolhido. Também está em questão aqui a posição que ele ocupa. Se a ordem importa, o cálculo, então, é feito do arranjo. Como que o cálculo é feito? Usando essa formulazinha matemática aqui, certo? Eu vou dar um zoom aqui para melhorar a nossa visualização, beleza? Então, veja só. Aqui nós temos arranjo de N tomado P a P. Como assim, professor? Isso aqui é o arranjo. No caso aqui do nosso exercício, será o arranjo de 5 tomado 3 a 3. Dos 5 jogadores, certo? Então, a gente escreve assim, ó, arranjo. Isso aqui já pensando no caso do nosso exercício aqui embaixo, tá? Arranjo de 5 tomado 3 a 3. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Aonde tiver o N, eu troco pelo 5. E onde tiver o P, eu troco pelo 3. Então, são 5 pessoas para ocupar 3 lugares. E nesses 3 lugares, a ordem deles importa. No caso, o N aqui vale 5. Então, eu venho e escrevo, né? 5 fatorial. Aí, vou subtrair aqui embaixo, ó, N menos P. No caso, 5 menos 3. Tudo isso aqui coloca o fatorial, beleza? Aí, eu vou colocar aqui embaixo o cálculo, beleza? Você pode colocar aqui na frente se você tiver espaço aí. O 5 ele vai ser, o fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso é a ideia do fatorial. Mas aí, aqui embaixo eu tenho 5 menos 3, que no caso dá 2. Então, eu vou decompor isso aqui até chegar no 2 fatorial. Veja como que vai ficar. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Aí, coloco o fatorial aqui, certo? Tudo isso dividido por 5 menos 3 vai dar 2 fatorial. Como eu tenho 2 fatorial em cima e 2 fatorial embaixo, aí eu vou cortar 2 em cima, corto 2 embaixo. Sobra quem? 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3 dá 60. Então, olhando para esses 5 jogadores, há 60 maneiras de colocar 3 deles no pódio, certo? Essa é a ideia do arranjo. Então, basicamente é isso aí. Bom, a nossa aula ela vai parar por aqui. Na aula que vem, nós vamos continuar falando do arranjo, só que mais especificamente sobre a permutação. Espero ter sido claro. Se você quer ver exemplos mais complexos, também você vai ver na lista de exercícios. Valeu!